E o desabafo corporativo de hoje é: quando é a hora de passar o bastão para um novo líder? Importante esse tema, hein? Muito importante. E você sabe que tem uma frase que eu lembro de um técnico de futebol, o Luxemburgo, que ele trouxe uma vez, mas provavelmente não é dele, mas ficou marcado dele para mim, que assim, quando uma equipe está muito preocupada em não perder, ela não consegue pensar em como ela vai fazer para ganhar. Era alguma coisa assim, né, que ele falou. E eu acho que isso tem muito a ver com o papel de liderança. Porque a questão da transição tem que estar muito conectada, assim, na minha gestão de carreira. E muitas vezes, eu como líder estou tão preocupado em não perder o meu cargo que eu não estou me preparando para dar o próximo passo. Porque enquanto eu não formar novos líderes, eu não posso crescer e eu não posso desenvolver. E o que eu vejo no mundo corporativo, que é super comum, são líderes tolhendo ali os talentos com medo de perder a posição. Porque se sentem ameaçados pela própria equipe, o que para mim é um absurdo. Porque, na verdade, quanto melhor for o seu time, melhor você... Isso é uma comprovação do quão bom você é como líder. Exato. É quantos líderes você está formando. Exato. Né? E essa é a métrica. E não, vou ficar aqui porque não tem ninguém melhor para ficar no meu lugar. Né? Então, eu acho que assim, esse é um ponto muito mal trabalhado na gestão de carreira dos líderes. Assim, eu vejo que, em geral, a gente acaba tendo líderes tecnicamente bons, mas muito imaturos emocionalmente. Né? Que subiram ali, ganharam responsabilidades, mas ainda não tem essa maturidade emocional. E aí, a questão da síndrome do impostor, vão me descobrir algum não sei o quê, eu não posso deixar ninguém brilhar. Porque se alguém brilhar, vai ofuscar o meu brilho. Mas a questão é, ok, vamos partir do pressuposto que temos líderes desenvolvendo outros líderes. Uhum. E a gente tem que identificar quando é hora de passar esse bastão. Do seu ponto de vista, quais sinais indicam que é o momento de transição, de considerar uma transição de liderança? Porque, segundo a McKinsey, 58% dos líderes dizem que falta de inovação e estagnação no desempenho são sinais claros de que uma nova liderança pode ser necessária. Eu, como recursos humanos, ao longo do tempo, além de falta de inovação e estagnação no resultado, no desempenho, para mim, óbvio, como recursos humanos, é clima e cultura. Né? Então, eventualmente, um silo, eventualmente, um clima ruim, um ambiente psicologicamente não saudável. A gente não tinha esse termo, né? Até pouco tempo atrás. Mas isso, para mim, é um sinal claro de que essa liderança não está mais funcionando com esse time. Claro, obviamente, como desenvolvimento humano e organizacional, eu vou fazer de tudo para recuperar. Não recuperando, para mim, é hora de trocar. E para você? É que a gente está olhando só pelo lado da dor, tá? Então, eu vou separar um pouquinho da transição vai pro lado do amor. positiva e para a posição... Não. Você vai para a transição que os dois sobem. Porque, assim, para mim, o primeiro sinal de transição é quando o líder, né, ele formou ali novos líderes a tal ponto que ele não é mais necessário naquela equipe. Sim. E aí ele pode... Ir para outra equipe. Ir para uma outra equipe, para um outro cargo, para um desafio maior. Tá? Então, esse é o primeiro sinal de uma transição. Tá? Que não é os dados que estão vindo. Que a gente está pensando assim, não está funcionando. Então, eu estou falando uma transição de quando está funcionando. Tá? Quando não está funcionando. Né? Eu concordo com você, né? Eu abri falando de futebol, então assim, tem outra coisa no futebol que fala assim, a hora que o técnico perde o vestiário, ou seja, ele perdeu a confiança do grupo, ali, por melhor técnico que ele seja, é mais fácil você trocar o técnico do que você trocar, né? Não, a equipe inteira. E tem técnicos maravilhosos que não funcionam mais com aquele time. Exatamente. E vão funcionar brilhantemente com outro. Exatamente. Porque não é sobre a competência da pessoa. É isso que eu acho que é o ponto. É aquele momento, naquela cultura, naquele estágio do campeonato. Exatamente. Né? Porque assim, não é porque não está funcionando que aquela pessoa não é boa. Exatamente. Pode ser um líder maravilhoso, mas naquele contexto não está funcionando. Então, pode até funcionado no passado, não funciona mais. Pode ter funcionado, porque naquele outro contexto, você precisava exatamente daquele perfil de líder. Agora você está precisando de um novo perfil de líder. Uhum. E aí você começa a ver os sinais de que não estão funcionando. E aí eu acho que podem ter vários, que a gente pode olhar. Eu acho que essa questão de assim, quebras de confiança muito grandes, né?
Pequenas quebras são normais, né? É o desgaste natural dia a dia, da da relação, relação. do dia a dia. E a gente vai ter que aprender, né, a reconstruir a confiança. Agora, tem coisas que são muito fortes, que quebram. A confiança que eu acho que pode ser uma coisa ruim, mas assim, aí você entra assim, né, que você vê que estava se desenvolvendo, entrou num platô, né? Eu gosto de pensar na troca de liderança com as mesmas pessoas, né? Será que esse líder não pode ser feito uma reciclagem? Um novo jeito de operar e olhar? Né? Muitas vezes a gente consegue, eu já vi, isso é mais raro, mas eu já vi casos de líder que entenderam que aquela forma que ele estava lidando chegou no limite e que ele precisava se reinventar, em trazer um novo olhar. Né? E muitas vezes traz parceiros externos que ajudem nessa reinvenção. Às vezes é mais fácil, se ainda mantém ali uma relação de confiança, os resultados não estão vindo, mas a confiança está acontecendo, às vezes você trazer um player externo para uma consultoria, alguma coisa assim, ajuda bastante. Né? Agora, eu acho que é muito um olhar também do RH de ajudar esses líderes a fazerem melhor a gestão da sua carreira. Então, eu acho que essa combinação é muito importante. Né? Porque o que acontece, né? Você está tentando ir pelo lado positivo. Poxa, já formei sucessores, talvez seja a hora de fazer essa sucessão e eu não tenho lugar para ir. Cara, justamente assim, tem tanto lugar para você ir. Talvez fora dessa organização. Talvez fora. Se não tiver dentro dessa organização, fora dessa organização, tem espaço para você. Existe se você mundo fora da sua organização. Existe muito mundo fora da sua organização. Muito mundo. Existem milhões de possibilidades. Existem N empresas querendo um case de sucesso como o seu. Exatamente. Acho que essa é a palavra-chave. Que case de sucesso você construiu para que você agora esteja preparado para um novo desafio. Né? E recentemente eu gravei, né, o primeiro episódio do Batendo Ponto com a Soraya Abad, e a Soraya está exatamente... Ela formou a sucessão, né? E ela está indo para um novo desafio numa outra empresa. Um desafio maravilhoso, gigantesco, né? E é o case que ela construiu na última, e os cases anteriores, que a qualificaram para isso. Né? Então, de fato, você ter sucessores te permite, inclusive, aceitar desafios maiores, desafios diferentes, fora da organização também, quando chega a hora. Se não vai surgir oportunidade, você não vai poder ir. E você sai com a porta aberta. Exato. Você pode... É ótimo. É melhor. Agora vamos para o outro lado também um pouco, que eu acho que é importante a gente falar. Tá? Não está performando, ok? A empresa já chegou, já conversou, né? Então, assim, eu acho que nenhuma demissão deveria acontecer de forma que é uma surpresa. Jamais. Né? Então, assim, tem um processo né? Aí, tentamos, conversamos, não está rolando, vamos criar um plano, e não foi. É muito ruim para a própria pessoa ela ficar ali nos holofotes sem performar. Isso faz muito mal. Essa pessoa, isso vai mexer com a autoestima, e ela vai levar isso para dentro de casa. Então, muitas vezes, ou realocar internamente, ou até demitir, pode ser a melhor coisa que vai acontecer na vida dessa pessoa. Só que é através da dor. É muito, assim, isso é uma coisa, claro, né? Milhares de pessoas e não milhares de desligamentos, mas centenas de desligamentos que eu já participei, talvez até seja milhares. Não, se pensar os cortes dos várias crises do varejo, então já foram milhares de pessoas que eu acompanhei. Mas assim, eu digo que o desligamento é dolorido, inclusive é uma das... É considerado um luto, assim como uma perda de um ente querido. É um luto. É um luto. E eu já vivi, eu sei o quão dolorido é. Mas, sem dúvida, muitas vezes não, sempre, no médio e longo prazo, você percebe que foi o melhor para aquela pessoa. Novas possibilidades se abriram, um lugar na qual ela pôde brilhar, um novo time, uma nova organização, ou empreender e assim por diante. Então, assim, eu acompanhei casos maravilhosos ao longo da minha carreira, né, quase 30 anos, casos maravilhosos que a demissão permitiu, assim como eu. A minha demissão, depois de 15 anos numa grande organização, foi para mim a grande transformação da minha vida. Minha vida não seria a mesma, não seria tão feliz como eu sou hoje, sem dúvida, se eu tivesse ficado lá, porque eu estaria até hoje lá. Se não fosse, porque eu não tinha coragem de pedir demissão.
Por mais infeliz que eu estivesse, eu não tinha coragem de pedir demissão. Você não seria a Bia que você é De hoje. jeito Então, assim, as nossas dores De jeito são nenhum. alguns dos nossos principais ativos, né? Sim. A gente cria muita casca com uma demissão, né? E a gente vê que, normalmente, a gente estava muito fechado, muito focado. E a demissão, ela é libertadora. Ela é dolorida, é um luto, porque é um ciclo, né, que está se fechando. Então, existe uma sensação ali, claramente, de perda. Para algumas pessoas vão sofrer mais, outras vão sofrer menos. Mas é um encerramento de um ciclo que abre a possibilidade de um novo ciclo. Sim, Se você não fecha os ciclos antigos, como é que você vai querer que os novos ciclos se abram? verdade. Né? Então, e se abrir, abre meio... Sabe aquela coisa que você não terminou o relacionamento amoroso anterior, você entra no novo e aí fica aquela coisa meio estranha? Para a carreira é a mesma coisa, né? Assim, é importante a gente fechar alguns ciclos. E quando a gente não quer, a vida vai fechar pra gente. Com a gente certeza. vai sofrer, vai doer, mas isso vai fazer você crescer muito. Com certeza. E acho que a grande pergunta que fica, então, é como a gente prepara uma transição eficaz, quando a gente pode fazer uma transição planejada, para a gente garantir a continuidade e o sucesso de uma equipe. Então, vamos pensar no lado bom, né? Então, um líder que está ali, desenvolveu sucessores, a gente já tem sinais de que ali não está mais funcionando e é hora da gente, então, fazer a transição. Como a gente fazer essa transição da forma mais eficaz possível? Porque isso traz... Dados da Deloitte, por exemplo, né? Um plano de sucessão estruturado, 30% mais chance de garantir uma transição suave e bem-sucedida, segundo a Deloitte. E segundo a Forbes, 70% dos líderes que passam esse bastão, né, de forma planejada e estruturada observam uma melhoria na moral da equipe e na continuidade dos projetos. Né? Literalmente não pode deixar o bastão cair, né? E assim, o que eu vejo é que o principal erro é que não são processos, são eventos. Né? Então vamos ter que demitir. Aí vai lá, né, e demite. Houveram conversas, mas assim, são conversas soltas. Conversa uma vez, tal. Não é um processo estruturado. Né? Então, é muito importante essa transparência desde o começo. Enquanto os líderes estão bem, estão performando, a gente precisa falar sobre sucessão. Não pode ser um tema tabu. A gente tem que falar abertamente sobre isso. Não esperar a situação ficar uma situação ruim para daí você vir abordar o tema. Daí é muito mais difícil. Né? Então, falar abertamente sobre isso. Cada empresa vai ter ali o que é o esperado, o tempo de um líder. Né? Tem lugares que é esperado que se cresça muito rápido, tem outros lugares não, ficam anos ali na mesma posição, depende muito da cultura de cada empresa, mas ter esta conversa franca e aberta é muito importante. É muito importante. Né? E trazer esta visão, né? Que um bom líder, um sinal de que você está performando bem como líder, além dos KPIs de negócio, de estamos batendo as metas, tal, é assim, você está formando novos líderes. Porque é isso que vai te permitir tirar férias, é isso que vai permitir no final de semana você desligar. Porque se a tua equipe depende de você para funcionar, você vai ter que ficar lá 24/7. Né? Isso é humanamente impossível. Então, para o seu próprio benefício é importante você... E aí, para você poder alçar voos maiores, que a gente já conversou aqui. Claro. Eu, assim, dos meus quase 30 anos... Faz uns 15 anos que eu trabalhei muito sucessão da liderança planejada. Né? Então, quem é do curto prazo, do médio prazo, do longo prazo, que ganhos tem para cada um essa sucessão, que perdas tem, etc. E discussão em conselho, indicadores de formação de sucessores e tudo mais. Mas, com certeza, né, planejar, né, como isso vai se dar no tempo. Fazer ali com uns 3 meses... a transição, né? Então, no primeiro mês, conjunto, segundo mês, né, projeto, terceiro mês a pessoa sozinha e o anterior já... Claro, estou falando do ideal, né? A gente pode fazer quando a gente pode ir reduzindo para a realidade. Mas é importante a gente ter o ideal desenhado, né? Mesmo que no CX, você vai desenhar a jornada ideal do cliente, né? No Employee Experience, você precisa desenhar a jornada ideal. E eu vejo muita ênfase na questão do onboarding, fazer um onboarding legal, humanizado, e depois, né? E aí? Tá, agora que já tá dentro, já, né?
já teve ali a adesão, já sabe como é que funciona. E aí, Acho abraço. que ficou sempre no foco, a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é que fica. E É super esqueceram importante? Mas tem toda uma jornada. E esqueceram Então, que as como outras você- impressões Como é é que que você sustentam. vai crescer, né? Então, essa visão da carreira quando estiver lá dentro. E o offboarding. Como é que eu vou desligar de forma humanizada? Não adianta você estender tapete vermelho, né? E jogar pela porta dos fundos na hora da saída, né? Então, assim, não pode se ter essa discrepância. Tem que ser humanizado. Isso... Humanizado não significa que não vai ter dor, de novo, né? Não é passar a mão na cabeça de ninguém. Humanizado é conversado, é explicado, é com transparência, para que a pessoa entenda o que está acontecendo, para que não seja uma surpresa, né? Mas isso que você falou. Aí a gente tem o ideal, vai ter situações que não vai dar para aplicar o ideal? Tá. O ideal é a nossa referência, né? Aí o feito é melhor do que o perfeito. Quanto mais próximo daquilo você tiver... Eu já fiz transição de 1 mês. E acho que foi suficiente. A de 3 meses que eu fiz, eu também fiz uma de 3 meses. O terceiro mês realmente já foi over. Tá? Então, acho que também depende muito da maturidade do seu sucessor, né? Depende do nível que a gente está falando, depende de várias coisas. São várias né? variáveis. Assim, mas... Qual que é a cultura daquela empresa, né? Uma startup, né? Com essa mentalidade de ágil, assim, não vejo 3 meses de sucessão. Assim, é muito difícil assim, você pensar. Porque a própria cultura não é de você investir esse tempo todo nisso, né? Mas isso não quer dizer que vai ser pior. Né? Você tem que encontrar ali para a sua instituição... Dentro da cultura e dentro da maturidade e da complexidade. Da complexidade. Boa. Porque acho que tem complexidade, às vezes, geográfica, às vezes tem complexidade... Você tem que colocar todas as variáveis e sim, é meio tentativa e erro mesmo. E você vai testando e vai ajudando. Só que o legal é talvez você abrir também essa transparência e perguntar, né? Quando está confortável o processo, não está indo, tá vendo sentido ainda, já passou 2 meses ainda, então faz sentido, não faz? Quem saiu, o quanto que vai ter que continuar dando de suporte, né? Assim, um extremo seria 0 suporte. O outro é também, assim, a pessoa já está em outra, né? E vai ter que ficar voltando lá quanto tempo, assim, né? Acho que transição, quando nessa transição de áreas, você continua na organização ao lado, às vezes acima, né? Na diagonal. Então, assim, é muito rápido, porque você vai estar super disponível. Quando é de uma transição mais distante ou até para o mercado, né? Realmente... Como é que você organiza? E sem dúvida, né? Acho que não é só o planejamento. O tempo é uma variável que depois tem que encurtar, eu acho, quando vê que já não faz mais sentido. Porque às vezes é acelerado, né? Agora, a organização faz muita diferença. Né? Eu digo organização mesmo, de pensar como será. Né? Como que será a transmissão do projeto, do conhecimento, da equipe. E aí recursos humanos entra de forma muito importante, né? Eu fiz transição de liderança em fusão e aquisição muitas vezes. E na fusão e aquisição, a gente, como recursos humanos, a gente estruturei, às vezes, uma vez foram 2 bancos, né? Eram 3 bancos. Então, eu estruturei os outros 2 bancos, os RHs, a gente organizou todo um conhecimento de performance dos colaboradores para não ficar aquela sensação de, depois de uma fusão e aquisição, mudou a empresa, mudou o líder e cadê meu histórico? Então, a gente, para garantir esse histórico, claro que condições de temperatura e pressão completamente diferentes, mas como garantir esse histórico para... Esse eu acho que é um ponto muito, muito importante que você está trazendo. Pelo porque, respeito. Assim, aquela questão de assim, nossa, mudou o líder, eu tenho que me provar tudo de novo. Né? Isso gera uma insegurança muito grande. E esse receio, tipo, agora vou ter que me provar tudo de novo, potencializa os erros. Né? Então, a gente... Quando pensa em transição, o mais comum é a transição de know-how, de conhecimento. Só que é importante também a transição relacional com a equipe. Né? Como que a gente vai construir vínculos? E assim, principalmente, se era um líder que era muito amado. Né? É muito difícil para quem chega, porque vai ter a questão da comparação. Né? Como é que a gente faz essa transição de bastão? De assim, essa pessoa não é um clone do outro, né? É uma outra pessoa que vai ter outros talentos, né? Alguns parecidos, alguns diferentes, mas não vai ser o mesmo. Né? Então, e como que você constrói esses vínculos, né? De relação?
com a equipe, eu acho que vão, se bem feito esse processo, vai acelerar muito a transição. Sim. Muito. Mas você acredita que o tempo já esgotou? E você trouxe um tema maravilhoso que não é só passar o bastão, é passar o bastão com o cuidado de mão para mão, nessa relação. Até o próximo.